comunitário, né, virtualmente falando, tendo em vista que os irmãos têm conhecimento, que nós compreendemos que o culto não cessa a partir do momento que nós fomos regenerados pelo Espírito Santo, a nossa vida se tornou um ato de culto a Deus, né? E a gente entende assim e procura viver dessa maneira. Então vamos pegar as nossas Bíblias, vamos abri-la no Evangelho de João, um texto muito conhecido por todos nós, todos mesmo, que é o capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Somente do versículo 1 até o versículo de número 6. Diz assim: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é um texto clássico quando a gente vai falar que Jesus é o caminho. A gente precisa considerar no que isso de fato implica. O que implica, né, o fato de Jesus ser o caminho, quando ele afirma, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? O que isso implica para nós, como igreja, como seu povo, né? E a gente precisa considerar algo que ele afirma aqui. Com isso, ele está querendo dizer que ele é a nossa garantia, a única garantia que nós temos, e que um dia estaremos diante de Deus. É Cristo, sabe? Por isso que ele afirma nesses moldes aqui, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a única garantia que nós temos, Cristo, de que um dia nós estaremos diante de Deus, que um dia nós estaremos juntos de Deus. Nós vamos ter uma palavra de oração, de adoração a esse Deus que de forma muito maravilhosa nos alcançou por graça, nos dando Cristo, que é a nossa garantia de que um dia nós estaremos diante dele. Vamos orar. Bondoso Deus, louvamos o teu nome, te bendizemos pela tua palavra, por essa oportunidade maravilhosa de rever os nossos irmãos nessa noite, podermos juntos cultuar o teu nome, com os nossos corações voltados para a adoração daquele que é o único e verdadeiro Deus, que nos salvou, que nos alcançou um dia com graça salvadora e que nos deu Cristo, que é a nossa garantia de que um dia, Senhor, estaremos contigo eternamente. Portanto, ó Pai, não importa o que nós tivermos que passar aqui, o quanto tempo haveremos de passar, porque nós temos convicção de que um dia certamente tudo isso haverá de cessar. Nós estaremos diante daquele que reina no alto e sublime trono, porque o Senhor está voltando. O Senhor há de buscar a sua igreja. E tudo isso, ó Deus, há de ficar. E nós queremos te bendizer, queremos te agradecer por tamanho poder, por tamanho amor, por tamanha graça, por ter se interessado por nós entre tantas pessoas. Nós te bendizemos e te agradecemos. Em nome, por amor de Jesus, que oramos. Amém. Amém. Vamos ouvir um hino? Vamos ouvir um hino de número 42, por gentileza?
graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Tá mudo, pastor. Tô ouvindo, Voltou a tá ficar ouvindo. mudo. Agora deu, né? Isso. Agora deu, agora deu. Obrigado. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 20. O versículo é o de número 7. Aí depois a gente vai lá para Jeremias, capítulo 17. Aí nós vamos ler em Jeremias, capítulo 17, versículo 5 somente. Primeiro Salmos, de número 20, versículo 7, que diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em o nome do nosso Deus, em o nome do Senhor, o nosso Deus. E agora Jeremias 17:5, que diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Até aqui somente. Interessante nós observarmos aí o contraste que há, né? Nós estamos diante de um rei, né? Um soberano de uma nação, que expressa aqui uma oração que ele demonstra que sua confiança e sua glória
está em um nome de Deus, alguém que, na perspectiva humana, talvez tivesse até condições de confiar, sabe, naquilo que possuía, mas é um rei que teme ao Senhor. Então ele sabe que ele precisa recorrer ao Senhor em todas as suas decisões, em todos os momentos de sua vida. E aí nós encontramos aqui, no capítulo 17, no versículo 5, o profeta Jeremias, falando no contexto do pecado que engana e destrói, ele vai fazer-nos considerar que há um grande erro de nossa parte quando nós optamos por confiar em nós mesmos, né? Maldito o homem que confia no homem aí, é o homem que confia no seu próprio coração, tanto que no versículo 7, no versículo 9, ele vai falar desse coração desesperadamente corrupto e enganoso, né? E nós encontramos, então, o salmista falando do perigo que há. E nós conhecemos tanto um texto como o outro, mas fato é que, de quando em vez nós expressamos uma certa confiança, e às vezes até uma confiança exacerbada em nós mesmos, sabe? As crises, as dificuldades são uma evidência disso. É só o negócio fugir um pouquinho do nosso controle, a gente já liga o sinal vermelho e entra numa espécie de desespero automático, né? Mas nós não somos chamados para viver assim, porque viver assim constitui-se em pecado. Viver confiando tão somente em nós mesmos, nas nossas condições humanas, para lidarmos com questões espirituais, questões que estão além da gente, é certamente uma atitude pecaminosa. Nós precisamos, né, reconhecer isso e nos colocar diante de Deus. Esse Deus que nos ama, que nos salvou, que se revelou a nós, que a sua palavra nos diz quem Ele é, nos conclama a estarmos de fato e de verdade nos despindo de nós mesmos e confiando nele, a despeito de qualquer situação que nós estivermos enfrentando, o mais difícil que ela seja. Nós vamos orar neste momento. Vamos orar pedindo a Deus que, de fato, nos perdoe, porque por quantas vezes nós decidimos, irmãos, a palavra é essa mesmo, nós decidimos confiar em nós mesmos. Decidimos confiar no nosso coração e abrimos mão do auxílio divino, sabe? Nós vamos colocar isso diante do Senhor, pedindo a Ele que nos ajude, reconhecendo que, de fato, isso é um pecado em nossas vidas e nós precisamos colocá-lo diante do Senhor. E eu convido o meu irmão, o presbítero Vils, que faça essa oração, por gentileza, uma oração de contrição, meu irmão. Ok. Deus Santo, Pai bondoso, nós, nesse momento, Deus, reunidos aqui, como igreja do Senhor, para te adorar, para te louvar, para te bendizer, nós nos colocamos, ó Deus, diante do Senhor, reconhecendo que só Tu és Deus, reconhecendo que somos pecadores, ó Deus, carecemos da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Reconhecemos que necessitamos, ó Deus, da Tua ação diária em nosso viver, a fim de que possamos andar de maneira digna, ó Deus, de maneira reta diante do Senhor. Por nós mesmos isso é impossível, porque nós temos, ó Senhor Deus, essa inclinação ao mal. Por isso nós rogamos a Ti que o Teu Santo Espírito guie os nossos passos, as nossas palavras, os nossos pensamentos, para que estejamos, ó Pai, nos apresentando sempre diante do Senhor, como servos do Senhor, como tem que ser o nosso papel diante do Senhor. Perdoa, Deus, os nossos erros, perdoa os nossos pecados, derrama a Tua misericórdia sobre nós e, ao mesmo tempo, Pai, somos gratos a Ti, porque nós temos recebido Tua graça, Tua misericórdia, Teu perdão a cada dia. Em nome santo de Jesus, nós louvamos ao Senhor por isso nas nossas vidas. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Irmãos, vamos continuar orando, agora intercedendo pelas famílias, né? A Priscila nos trouxe aí a notícia de que a Livinha contraiu aí a Covid, né? Então nós temos aí a família de nossa irmã, né? Priscila, para nós estarmos colocando diante do Senhor, né? Sobretudo a Livinha, né? Vamos orar por ela, vamos interceder por sua vida, não somente por ela, nós temos outras pessoas, né, que precisam também da nossa oração nesse sentido, né? Além da Lívia, nós temos a família da nossa irmã Neucina, né, que está aí com problema com o Valmir, né, e o Vinícius na iminência aí do resultado também,
saber, para ver se realmente é Covid, mas tudo indica que sim, segundo a família. Nós temos a família. Deu negativo. Oi? O Vinícius deu negativo. Deu negativo? Foi. Então, nós só temos que orar pela recuperação do Valmir, né? Tá quase bom, pela misericórdia de Deus. Obrigado, minha irmã. Nós temos aí também a família da nossa irmã Dalva, né? Que só tinha netinho, que estava um pouquinho complicado, mas me parece também que, graças a Deus, vai cessando, e a Covid também, né? E temos a filha do nosso irmão Darcy, que é a Elisângela. Ela trabalha no hospital como técnico de enfermagem e ela também contraiu, né, Covid. Então, nós temos essas famílias, da nossa irmã Neucina, da irmã Dalva e do irmão Darcy, e a família da nossa irmã Priscila, que é aí a Livinha. Colocarmos diante de Deus, rogando a boa mão do Senhor na recuperação, né, desses amados, pedindo ao Senhor aí o livramento, né, de sequelas, né, no que diz respeito a essa questão. Temos orado também pelo pastor Edmilson, né, lá da Baixada Fluminense, que também está se recuperando, fazendo 3 vezes por dia, teve sequelas, né, está fazendo hemodiálise 3 vezes por semana, desculpe-me, teve sequelas da Covid. A sua esposa também está aí fazendo uma fisioterapia pulmonar, que também teve sequelas da Covid, né. Temos que orar também pela nossa irmã Eurides, que está aí lutada pela morte do Fábio, seu esposo, e a família do nosso irmão Hubertino também, que está aí lutada pelo falecimento do seu sobrinho aí durante a semana, né. Então a gente precisa colocar essas vidas diante do Senhor, clamando por misericórdia. Nós vamos fazê-lo neste momento. E eu convido o nosso irmão, o presbítero Edson, que leve a Deus uma oração de intercessão por essas vidas mencionadas aí, por gentileza. Só confere meu microfone, por favor. Está funcionando? Beleza? Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, somos agradecidos ao Senhor pelas nossas vidas, ó Deus, por esse tempo de recolhimento, ó Deus, recolhidos, ó Deus, em nossas casas, mas não ausentes da presença do Senhor, ó Deus, e a Tua presença também se faz permanente nas nossas vidas. Queremos rogar a Deus por esses irmãos cujos nomes foram apresentados diante do Senhor neste momento, ó Deus, para que o Senhor esteja olhando para cada um deles com misericórdia, com graça, ó Deus, olhando também com cura das enfermidades pelas quais eles estão acometidos, ó Deus, permitindo que os medicamentos, os procedimentos médicos, ó Deus, possam trazer o efeito necessário, possam trazer o efeito esperado, dando conforto, consolo aos corações desses irmãos que estão acometidos desta enfermidade que tem assolado toda a terra, ó Deus, e também por aqueles que estão acometidos de outras patologias, ó Deus, permitindo que todos eles, ó Deus, possam colocar diante do Senhor a esperança e a expectativa da cura, ó Deus, e que eles possam entender que a vontade do Senhor sempre vai prevalecer e que vai ser a melhor para a vida de cada um deles, ó Deus. Continue guardando as nossas vidas, nossos irmãos em todos os lugares, seus fiéis espalhados por toda a superfície da terra, ó Deus, que sejam portas de consolo, ó Deus, palavras de confiança, de segurança, de fé, aqueles que carecem do consolo. Deus, consola também as famílias enlutadas, ó Deus, fazendo-as entender que elas tenham também um tempo de reflexão, ó Deus, para olhar para o Senhor como aquele que faz todas as coisas conforme a vontade do Senhor mesmo. Continue a dirigir as nossas vidas, ó Deus, nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, meu irmão. Irmãos, eu gostaria de saber se alguém preparou um cântico, um louvor. Esse é o momento. Você que preparou, queira participar, tá bom? Esse é o momento de você adorar o Senhor. Se não houve, da parte de vocês, ninguém preparou um cântico, nós vamos tocar um cântico, tá? Um cântico, acredito eu, que bem conhecido. Depois desse cântico, então, nós vamos passar
a meditação na palavra do Senhor. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, Jesus, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar, nele a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, meu melhor amigo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, meu melhor amigo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode e deve confiar. Esta paz que estou sentindo, bem aqui dentro de mim, é o amor de Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Essa paz que estou sentindo, Jesus, bem aqui dentro de mim, é o amor de Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar, nele a gente pode e deve confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Jesus, Jesus, meu melhor amigo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, meu melhor amigo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode e deve confiar. De fato, a gente possa confiar, né, nesse melhor amigo. Você que está, quem sabe, com seu coraçãozinho apreensivo, dado tantas notícias, tantas novidades, a gente ouve tanta coisa, não perca sua confiança no Senhor Jesus. Não se desespere, tá? Irmãos, vamos dar início ao estudo, ou à exposição de uma carta, né? Nós encerramos a carta aos Filipenses, e eu, orando a Deus, achei por bem nós iniciarmos a carta aos Gálatas, sabe? Nós vamos, pela misericórdia de Deus, expor o capítulo 1 nessa noite, tendo em vista que tem muitas coisas interessantes. Toda a Bíblia, lógico, é interessante, mas aqui, no que diz respeito à questão que o apóstolo Paulo está inserido aqui, na região ali da Galácia, né? E a gente vai ler todo o capítulo 1 de Gálatas. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai,
que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho, por mim anunciado, não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os outros que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a região da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para a região da Síria e da Cilícia, desculpe-me, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviram somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir a iluminação do Santo Espírito sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente. Santo e poderoso Deus, fala, Senhor, aos nossos corações nessa noite. Permita, Deus, que, pela sua graça, aquilo que o Senhor nos iluminou durante essa semana, no preparo, ó Deus, desta mensagem, possa alcançar os corações que nos ouvem. Porque certamente o Senhor há de falar-lhes, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, nós te somos gratos. Em nome por amor de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, a epístola aí aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo, como ele mesmo inicia aí, Paulo, apóstolo, né? E esta foi a primeira carta, e possivelmente o primeiro escrito canônico, sabe, do Novo Testamento. E é interessante, porque nós já falamos sobre essa questão, quando nós, há uns tempos atrás, falamos que Paulo escreveu 13 epístolas, e há uma ordem cronológica, né? Há uma divergência por parte de alguns, se Gálatas é ou não a primeira escrita, mas nós vamos ficar com a teoria de que sabe? A gente entende que parece ser mais aceitável. E aí nós até citamos um processo menimônico de um dos nossos professores, né? Lá do IBEL, e ele nos ensinou a seguinte expressão, que nós já afirmamos algumas vezes: gatete, cocoró e cofifite titi, né? Que é a ordem cronológica dessas 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, tendo em vista que a primeira foi Gálatas, depois Tessalonicenses, Coríntios, Romanos, Efésios, Colossenses, Filipenses
Filemon, Timóteo, Tito e Timóteo. Teve um intervalo aí entre 1º e 2 Timóteo, porque ele escreve a Tito, né? Então, essa epístola aos Gálatas, ela tem este nome por causa dos gauleses, né? Descendentes aí diretos dos celtas, que habitavam a região de Gália, né? E os celtas eram um povo estranho, né? Eles não compunham ali uma civilização coesa, né? Se subdividiam demais em diferentes povos, entre os quais estão aí os gauleses, né? E uma vez que são os primeiros povos aí a usarem o ferro, né? Tanto que a gente vê aí o filme da Excalibur, também a menção a esse povo, a esse período, né? Eles foram os primeiros a utilizar o ferro ali como ferramenta, como arma na Europa. Eles foram e ficaram então considerados aí como os prepulsores do ferro, esse povo aí que a gente precisa tomar conhecimento para se inteirar do contexto histórico dessa carta tão importante, né? E é interessante porque a gente já ouviu, ou pelo menos já viu, ou já ouviu falar, né, de um personagemzinho, talvez um filminho ou mesmo uma revistinha que chama Asterix, né? Uma série de histórias em quadrinho aí criadas na França em 1959, e ela traz exatamente essa ideia de um personagem, sabe, um guerreiro gaulês. Ele é baseado nesse guerreiro. Eu vou tentar falar o nome dele aqui, mas é difícil, né? Vercingetorix. Aí criou esse Asterix aí, que é esse personagemzinho que vai mostrar exatamente um pouco desse contexto desse povo, sabe? E é interessante porque no personagemzinho tinha um elo assim, um elmo, né? Uma espécie de capacete com umas asinhas, que era um símbolo de verdade, né? Aquelas asinhas no elmo ali. Então ele retratava bem esse contexto, né? E interessante que eles tinham uma raiva terrível dos romanos, né? Posteriormente eles foram conquistados pelos romanos, se tornaram colônia romana, mas eles tinham tanta aversão aos romanos que eles chamavam os romanos de neuróticos, falavam esse povo neurótico, né? Então, assim como os celtas, os gauleses se dividiam em tribos ou povos, né? E viviam guerreando entre si, né? Então, essas guerras entre eles mesmos não lhes permitia uma estabilidade política, e nem muito menos aí um Estado unitário. Havia sempre esse problema, né? E por causa dessas disputas, eles facilitaram essa conquista romana, né? Júlio César conseguiu aí então submeter toda a Gália, né, no 1º século aí, antes de Cristo, que logo assimilaram os costumes de Roma. Se tornou uma colônia romana. A sua língua, né, foram modificadas, as leis deles ali, né, e uma série de outras coisas. E aí, com a ascensão do cristianismo, esse povo se tornou aí politeístas, né, e aderiram aí a essa nova fé. E então esse basicamente essa é a origem, né, dessa carta Gálatas por causa dessa região da Galácia que leva esse nome por causa desses descendentes dos celtas, os gauleses. A gente observa essa questão. E esse povo, eles tinham uma peculiaridade. Eles eram muito instáveis, inconstantes. Roma entendia isso, todo mundo que conhecia esse povo sabia disso, e é por isso, talvez, que a gente observa o apóstolo Paulo, no versículo 6, expressando aí dessa maneira: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, né? Talvez por causa dessa instabilidade deles, eles estivessem aí cedendo de forma tão rápida, né? A algo que era, na verdade, uma grande mentira, que é a questão do judaísmo nesse contexto. E segundo o reverendo Augusto Nicodemos, essa região aí, né, os Gálatas, eram habitantes do distrito romano da Ásia Menor, correspondente hoje à Turquia. Então, é aquela região ali, segundo o reverendo Augusto Nicodemos, em um dos seus comentários acerca dessa carta, que é conhecida hoje como Turquia. Então, é ali que o apóstolo Paulo passou e procurou trabalhar essas questões que nós vamos ver aqui hoje, nessa noite, né? E a gente vai compreender essas coisas à luz do que o apóstolo Paulo registrou.
Então, é interessante a gente observar que o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem aí, ele passou por essa região, ele esteve nessa região, né? E devido a uma enfermidade, ele permaneceu com eles, ou entre eles, né? É a ocasião que ele lhes pregou o evangelho. A gente observa essa questão aqui no capítulo 4, no versículo 13 de Gálatas. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Adoeceu, ficou ali, pregou o evangelho e tal, né? E depois foi embora, né? Então, esse evangelho foi pregado por Paulo a eles. O próprio apóstolo Paulo, no versículo 8, vai falar que se alguém pregar o teu evangelho, diferente desse que eu vos tenho pregado, então, a ideia é que Paulo esteve e Paulo pregou ali a esses irmãos, né? E, sobretudo, aqui devido a essa enfermidade, né? Então, apesar de existir um consenso aí quanto à autoridade paulina, é um forte contraste aí quanto à questão dos destinatários e, por sua vez, aí também questão da data dessa epístola, né? Porque existem duas teorias, a teoria da Galácia do Norte e a Galácia do Sul. Eu, particularmente, prefiro a da Galácia do Sul, que é defendida aí, né, por William Hunsey, que afirma que realmente os destinatários dessa carta são os da Galácia do Sul, né? E ele apresenta de modo interessante os paralelos entre o discurso de Paulo em Antioquia, da Pisídia, aí no capítulo 13 de Atos, né, e esta epístola. E ele chega até a falar que um documento pode servir de comentário do outro, dado as informações contidas ali. Então, a data provável aí dessa escrita fora de 48 a 49 depois de Cristo, né? A gente precisa considerar essa questão. Posterior ao concílio, né, ali de Jerusalém, Paulo escrevera possivelmente essa carta a esses irmãos, né? Então, quando a gente observa Atos 15, a questão do concílio de Jerusalém foi exatamente para tratar disso que Paulo está tratando aqui na carta, que era a questão dos judaizantes, a questão da circuncisão ou não circuncisão. Quando você abre a epístola, a carta, ou Atos dos Apóstolos, desculpe-me, no capítulo 15, você observa essa questão aí. Já começa falando da controvérsia que havia entre eles, né? E no capítulo 5 do capítulo 15 de Atos, diz assim: surgiram entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, havia essa questão já. O apóstolo Paulo, então, já havia lidado com isso anteriormente, né, estando lá, e agora, então, eles estão tratando disso para poder tomar uma posição em relação a essa questão, né? E a gente observa, então, a questão dos fariseus aí e desses judaizantes, que eram pessoas que se convertiam ao judaísmo, gentios, né? Não eram judeus de nascença. E aí, esses grupos, tanto os judeus quanto os judaizantes, agora estão querendo impor, estão colocando aí, tentando colocar, incutir na mente das pessoas, aqueles que Paulo já havia passado e pregado acerca da graça, que fazia isso necessário eles observarem a lei também. E só a graça era insuficiente para a salvação. Eles precisavam observar a lei, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala, me admira que vocês estão passando do evangelho que foi ensinado para um outro evangelho. E, na verdade, é uma questão de ironia, porque para Paulo não existia outro evangelho. O evangelho sempre foi Cristo, né? E essa carta ela é de suma importância, irmãos. Em um dos seus comentários, dessa carta, inclusive, aos Gálatas, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele cita a importância dessa carta na vida de Lutero, né? Que durante a Reforma foi, segundo ele, a fortaleza de onde ele pôde combater aí a violência e todos os erros de Roma com relação à questão papal, né? E foi pela leitura, inclusive, do prefácio feito por Lutero dessa carta que John Wesley, depois de muitos anos como pregador, veio a se converter de fato, né? Ele mesmo afirmou, nós citamos um pouquinho dessa biografia em um dos estudos ou reunião de oração que nós tivemos aí durante a semana, e a gente entendeu um pouco essa história de John Wesley aí. Então, Lutero considerava essa carta a melhor dos livros da Bíblia, juntamente com Romanos, que vai tratar exatamente dessa questão de salvação única e simplesmente pela graça. Isso aqui é muito importante, irmãos, a gente considerar, sabe? É muito importante. A gente precisa compreender o que é o Evangelho, né? Porque
nós estamos enredados aí com muitas ideias. Inclusive, essa semana, eu estava conversando com um pastor que veio conversar comigo e ficou mais ou menos uns 40 minutos falando acerca de algo que o grupo dele viu na internet e que eles se reuniram e ficaram mais de 4 horas debatendo para saber se de fato era da maneira que o pastor estava falando na internet ou se era da maneira que eles criam. E o que o pastor estava falando na internet? Ele estava falando, e logicamente que esse pastor, né, é um pastor que estava pautado sobre a questão do judaísmo, talvez um judeu messiânico, né, na perspectiva deles. E ele falou o seguinte: o pastor afirmou categoricamente que o nome Jesus, no original, significa porco. E aí ele trouxe a questão do porco como um animal imundo para os judeus, logo seria impossível Jesus como um porco ser o Messias que veio da parte de Deus para trazer a libertação, para trazer a salvação. E depois dele falar uns 40 minutos, falou, e ele falou tanta coisa, mas tanta coisa, que aí eu perguntei para ele assim: o senhor está muito inquieto, vou te fazer uma pergunta. O senhor observou no original se de fato Jesus significa porco? Ele falou, não, mas ele falou que é sim. Eu disse, pois bem, eu posso estar muito enganado, mas acredito que não seja. Não seja. E comecei a conversar algumas coisas com eles. Aí vim para casa, e cheguei em casa e falei, deixa eu ver aqui, né, curiosamente, né? Aí, nada a ver. Palavra para porco, no original é choiros, que originou a palavra chouriço, que vem de suíno, de porco. E Jesus tinha nada a ver com isso, não tem nada disso em nenhum dicionário. Eu voltei lá onde ele estava e falei com ele. Por quê? Porque eu estava preocupado, irmãos, com a inquietação que ele e o grupo de pastores dele, da igreja dele, ele falou que era em torno de, parece, 6 ou 8 pastores, ficaram inquietos ao ponto dele perguntar assim: e agora, pastora? Quem está com a verdade? Ele ou nós? E se Jesus realmente tivesse significado de porco? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, irmãos, são pessoas que deveriam estar ensinando acerca de Cristo e que estão se inquietando com fábulas caducas. Mas é possível que nós também sejamos enredados com essas coisas. Por isso é importante nós observarmos aqui o que o apóstolo Paulo está falando. E o apóstolo Paulo, irmãos, a princípio ele está falando aqui da supremacia do evangelho. O evangelho é soberano. E no que consiste, irmãos, essa supremacia do evangelho? O apóstolo Paulo vai mostrar aqui que ela advém da sua origem e do seu propósito. Então nós não podemos, irmãos, entender que existe algo que vai acrescentar às nossas vidas, espiritualmente falando, além do evangelho. Porque não há. O evangelho, irmãos, é supremo. Paulo está falando da supremacia do evangelho. Paulo inicia essa epístola aí evidenciando aí que ele é o seu autor, mostrando aí as suas credenciais de verdadeiro apóstolo. Porque até então o conhecimento que esse povo tinha do apóstolo Paulo é o mesmo conhecimento que o pessoal da região que ele cita aí posteriormente no versículo 23. Alguém que perseguia e que agora está defendendo a causa evangélica. E ele deixa claro que ele foi enviado da parte de Deus. E é interessante que ele fala de Deus e não de homens. Contrastando, irmãos, com o seu envio quando fazia parte do judaísmo. O que ele, obviamente, fazia com zelo, né, a fim de agradar a homens. Mas que para ele se tornou sem fundamento. Quando ele, a caminho de Damasco, Atos capítulo 9, se encontra com o Senhor e o Senhor diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo pergunta: quem é o Senhor? Ele fala: eu sou Jesus, o Cristo, a quem você persegue. Então, Paulo, no afã de agradar a homens, estava se opondo a Deus. Essa é a ideia. Oposição ao próprio Deus. E Paulo, então, apresenta aí o Senhor Jesus, a maneira que ele havia aprendido do próprio Deus. Ele está apresentando a Cristo como Deus transmitiu ao seu coração esse Cristo, a fim de pregá-los entre os gentios. É o que ele estabelece no versículo 6.
Revelar o seu Filho a mim. Aprove a Deus, no versículo 15 ele termina assim, e no versículo 16 ele fala do capítulo 1 de Gálatas, revelar seu Filho a mim para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne humana, eu venho da parte de Deus. E uma das coisas que Paulo aprendeu de Deus é que Deus o havia separado antes mesmo do seu nascimento, eleição, graça, desde o ventre materno. Olha o versículo 15. Quando, porém, é o que me preparou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar a Cristo ao seu coração. Gálatas 1, capítulo 15 e capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. Então, observe, irmãos, que Paulo está interessado a, de fato, mostrar a supremacia do Evangelho. Ele apresenta, então, para isso, a origem do Evangelho e o propósito desse Evangelho, né? Mas não somente isso, né? O apóstolo Paulo mostra aí no versículo 4, quando ele diz aí que também Jesus Cristo se entregou. E a ideia aí, irmãos, de se entregar, que Paulo quer passar para esses irmãos, ele quer mostrar que é a única maneira de nós estarmos em segurança. Ele quer dizer que se Cristo não se entregasse por ele e por eles, ele continuaria perdido. E ele usa um termo interessante aí, desraigar, é tirar, irmãos, é tirar a força. Ele fala porque Cristo se entregou para que nós fôssemos tirados a força da situação que nós estávamos, sentindo prazer no pecado. Cada dia mais afundando no pecado, sentindo prazer no pecado e vivendo o pecado. E Paulo diz, porque ele se entregou, nós fomos arrancados. A ideia é de tirar uma planta pela raiz, pela cepa, como é dito lá na roça. Tirou a força. A ideia aí é não de nos agredir, mas a profundidade que nós estávamos inseridos no pecado, mortos em nossos delitos e pecados. Então ele nos convence que estávamos errados. Nos tira ali pela força, convencidos então pelo seu amor, né? Deus nos mostra aí que estávamos perdidos. E isso, segundo o apóstolo Paulo, aí se deu segundo a vontade de Deus. Quando ele traça essa questão de segundo a vontade de Deus, ele quer lançar luz ao Senhor, mas sobretudo ao aspecto eterno da coisa. Tá? Ou seja, ninguém pode mudar isso. Ninguém pode impedir o que Deus estabeleceu e realizou. O apóstolo Paulo quer mostrar isso para eles aí nesses primeiros versículos, de 1 a 5, sobretudo, aí de Gálatas. E é interessante nós observarmos. E Paulo continua mostrando aí a origem do seu chamado. Segundo ele, a origem era Cristo, né? Paulo, apóstolo, versículo 1, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, observa aí que era da parte de Cristo. Versículo 11, ele fala de novo, faço-vos saber, porém, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homem, mas é segundo quem, irmãos? Segundo Cristo. E o versículo 20 também, ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto, ou seja, que o que eu vos tenho falado eu recebi de fato da parte de Cristo. Então ele afirma aí, nessa epístola, que somente 3 anos depois da sua conversão, é que ele foi ter com os apóstolos, que foram chamados antes dele. Só 3 anos depois, irmãos. Observem, é o que ele afirma aí no versículo de número 17, do capítulo 1 de Gálatas. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a região da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Aí você vai para o versículo 18 e ele fala assim, decorridos 3 anos, aí então subi para Jerusalém. Então, aí ele foi fazer o que em Jerusalém? Ele foi estar com Pedro. E quando ele esteve com Pedro, ele fala que avistou também Tiago. Foi os únicos que ele teve um breve contato, né? E aí está no versículo 18 e 19 do capítulo 1 de Gálatas. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, né? E permaneci com ele 15 dias, observe. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Por que Paulo traz esse detalhe? Que esteve com eles, apesar de estar com ele, Pedro, 15 dias, a brevidade do tempo.
É porque, irmãos, por mais capacitado que Pedro fosse, não daria para Pedro transmitir para Paulo em 15 dias tudo isso que Paulo sabia acerca de Cristo. O que ele quis dizer é que ele aprendeu da parte de Deus durante esses 3 anos, que ele ficou distante de uma outra região cujo qual os apóstolos não estavam. Ele quer dar ênfase que o evangelho pregado por ele foi dado por Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos, porque nisso consiste o poder da palavra. Em ser proveniente de Cristo, de Deus. E aí, então, depois disso, ele vai aí para as regiões, né, distantes aí dos primeiros apóstolos, que estão registrados aí, como nós já lemos, no versículo 21 até o versículo 24 do capítulo 1. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, ou viam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Então, é por isso que Paulo traz detalhes desses passos iniciais dele, para mostrar que o que ele sabia da parte de Deus foi transmitido pelo próprio Deus. Deus o revelara. Tá? Então, quando olhamos para a ênfase dada por Paulo aí, ao fato de Deus ser Pai, né, ele fala Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai nosso, é possível que Paulo já tivesse aí em sua mente o desejo aí, ou já combatendo o judaísmo, no que tange a ênfase dada a Abraão como pai deles. Não é isso que a gente encontra em João no capítulo 8, quando eles falam que Abraão, nosso pai, Jesus fala que nada, se Abraão fosse pai de vocês não faziam o que vocês estão fazendo. Ele vai falar, o diabo é que é o vosso pai, no versículo 44, por isso vocês estão fazendo a vontade do diabo. Então, possivelmente a ideia de Paulo fosse exatamente lançar luz sobre essa questão de paternidade. Nós somos filhos de Deus, antes de qualquer coisa, né? Filhos de Deus, então somente de Deus, né? E esse Deus, segundo o apóstolo Paulo, nos primeiros 5 versículos do capítulo 1 de Gálatas, era o único digno aí de toda a glória pelos séculos dos séculos. Então Paulo fica perplexo, irmãos, quando ele observa que os crentes da Galácia estavam abandonando o genuíno evangelho. Por algo que o próprio Paulo já havia abandonado. Por considerar tudo isso, como nós vimos lá em Filipenses, no capítulo 3, dos versos 3 ao verso 8, lixo, esterco. E agora esse povo está se alimentando disso, sabe? E Paulo fica perplexo. Perplexo, porque ele havia aberto mão de tudo isso por causa do evangelho, o que ele chamou de sublime, algo sublime, infinitamente superior ao que ele, obviamente, aprendera no judaísmo. E observe que ele diz aqui no versículo 14 do capítulo 1 de Gálatas: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me, e muito, a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, observe que ele não era um qualquer no judaísmo, né? Extremamente zeloso. E nós encontramos, obviamente, o contexto da sua conversão, ali no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, um histórico de quem, de fato, Paulo era, o que ele fazia, né? Era alguém que realmente estava decidido a sair destruindo igrejas e matando crentes, entendendo que estava agradando a Deus. Mas foi alcançado por Cristo. Cristo se encontrou com o apóstolo Paulo. E essa ideia de Cristo encontrar-se com o apóstolo Paulo é algo muito interessante também. Por quê? Porque ela joga por terra toda e qualquer pretensão humana de homens fazerem-se apóstolos. Então não existe apostolado mais. Não existe. Tá? Os verdadeiros apóstolos foram aqueles que estiveram com Cristo e foram comissionados pelo próprio Cristo. E Paulo, inclusive, se considera um destes chamado fora de tempo, mas foi pelo próprio Cristo. Depois de Paulo, não existe apóstolo. Nenhum. Nenhum. Então, o apóstolo é aquele que é chamado pelo próprio Cristo, instruído pelo próprio Cristo no que deve ser feito. Ele fala, e eu fui comissionado para uma obra específica, que é pregar aos gentios. Então, esse texto também ele é muito interessante nesse sentido, que ele combate esses hereges que se autodenominam apóstolos. Então, Paulo está perplexo com essa pressa desses irmãos, né? E nós já falamos que essa facilidade com que eles
estão querendo beber do judaísmo, estava muito relacionado também à personalidade deles, nessa sua inconstância, sabe, que eles viviam, segundo os estudiosos, né? É como se eles tivessem encontrado algo que pudesse suprimir o evangelho de Cristo, algo melhor do que o evangelho para suas vidas. Mas a verdade é que nada pode fazer por nós o que só o evangelho faz. E Paulo está ciente disso, que é nos salvar. Ao contrário disso, talvez a ideia que eles deveriam, ou a atitude que eles deveriam tomar aqui é a mesma de Pedro, lá em João, no capítulo 6, texto que nós conhecemos bem também, no versículo de número 68 e 69, 67, 68 e 69, de João, capítulo 6. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirá-los? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então a ideia é essa, quando qualquer coisa diferente daquilo que nós recebemos da palavra de Deus, do Evangelho, quiser tomar o nosso coração, nós temos que ter essa postura. Só Cristo tem palavras de vida eterna. Nenhum outro lugar há. Não existe outro enviado por Deus. E é interessante porque o versículo 7 de Gálatas, capítulo 1, nós encontramos o apóstolo Paulo falar o seguinte, o qual não é outro, quando ele fala aí de outro evangelho, né, estão passando aí do verdadeiro evangelho para outro, e Paulo fala, o qual não é outro, né, senão que há alguns que os perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, no primeiro momento, quando Paulo se admira, né, porque eles estão passando depressa do verdadeiro para outro, e agora eu falo que não há outro, ele está se utilizando de ironia. Fala, gente, não existe outro caminho para a salvação, não existe outro evangelho. Na verdade, isso que vocês estão querendo para a vida de vocês, isso é a perversão do único evangelho. É exatamente o que eu abandonei. E é interessante observarmos, porque quando ele vai falar desse abandono, ele vai mostrar o motivo pelo qual ele abandona, irmãos. A parte final do versículo 14 do capítulo 1 de Gálatas. Sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais, porque Paulo entendeu que o judaísmo nada mais era do que uma forma do homem agradar o homem. Tradições de meus pais, ou seja, tradições humanas. Ele estava vivendo em prol de agradar a homens, agora ele tem o privilégio diante dele de agradar a Deus, fazendo a vontade de Deus. Então ele desperta isso e leva essa verdade por onde quer que ele estivesse passando. E aqui, obviamente, contextualmente falando, aos crentes da Galácia, os Gálatas. E a razão natural pelo qual ele estava fazendo isso, nós já falamos, é devido aí à sua inconstância. Né? Que certamente, dado a esse temperamento, eles estivessem sendo influenciados aí nas suas decisões de forma tão tranquila, tão tranquila. Irmãos, é bem verdade que é possível que no momento de crise a gente até vacile, é possível, sabe? De assim algo que às vezes a gente nunca vivenciou e às vezes fica até difícil para você e para mim tecer um juízo sobre. Quando você está tão pressionado, sabe? Para que você negue aquilo que você crê. E não necessariamente verbalmente. Uma vez eu conheci um homem, eu fui visitá-lo, ele estava muito enfermo. E ele, de fato, morreu dessa enfermidade. E eu cheguei lá, esse homem olhou para mim em prantos. Eu sabia da história desse homem, um homem de fé, um homem de Deus. E esse homem olhou para mim em prantos, mas chorava, igual menino. Eu fiquei olhando para ele, baixei minha cabeça e comecei a orar a Deus, pedindo a Deus que me desse sabedoria, porque eu tinha convicção que depois das lágrimas, ele iria me falar algo que talvez até me desconcertasse ou me impressionasse.
Quando aquele homem parou de chorar, ele olhou para mim e disse: Cláudio, eu vou falar uma coisa para você. Eu gostaria que você compreendesse. Eu disse: pode falar, meu irmão, diga. Ele disse-me: você sabe que eu vim do espiritismo, né? Eu falei: sei. Da macumbaria, né? Eu falei: sei. Pois é. E você sabe que o Senhor Jesus me converteu, né? Eu falei: também sei. Inclusive, o Senhor é um exemplo para mim de fé. Tenho observado seus caminhos. Ele disse: mas eu gostaria que você não pensasse nada diferente disso de mim, em vista do que eu vou te falar. Eu disse: mas o que houve, meu irmão? Ele disse-me: na hora da minha angústia, na hora da minha dor, quando eu orava a Deus e Deus não me respondia, eu busquei a cura no espiritismo e na macumbaria. Eu tentei buscar a cura. Foi um momento de desespero meu. Mas Deus sabe do meu coração, Ele sabe o tanto que eu estou arrependido disso. Que eu não fui lá para abandonar Cristo, mas o meu desespero me deu uma coisa na minha cabeça e eu fui encorajado a entender que se eu fosse lá eu seria curado. E eu não fui curado, eu continuo doente, eu vou morrer dessa doença. E de fato morreu. Sabe? Pessoas que é possível que vacilem na fé por conta de uma pressão, sabe? Que vai além da sua compreensão, algo que eu não vivenciei, você também talvez não tenha vivenciado, por isso não tem como você falar, mas que falta de fé desse irmão, que incredulidade dele. Mas por que eu estou falando isso? Porque não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando de alguém que está se deixando levar muito fácil, sabe? Eles não estão buscando resistir. Eles simplesmente ouviram o evangelho, se converteram e agora estão ouvindo outras coisas e estão fazendo uma miscelânea, estão acreditando em tudo isso. Agora, a fé em Cristo não é suficiente para a salvação, eles precisam passar pelo rito judaico da circuncisão. E isso se aplica a nós, irmão. A nós. Às vezes a gente ouve uns crentes, 200 anos de igreja, fazendo umas perguntas acerca de umas coisas que a gente fala assim: Senhor, dá-nos graça, dá-nos sabedoria e paciência. Porque é o que a gente precisa. Mas que a gente não consegue conceber a ideia. Como que pode ter essa dúvida acerca disso? Gente, isso é crucial para a fé. É crucial. Não podemos barganhar isso, não podemos negociar. E Paulo, então, vai falar para esses irmãos que eles eram amaldiçoados. Todos aqueles que estavam indo pregar para eles outro evangelho eram amaldiçoados, essa questão de anátema. E Paulo fala: os anjos, qualquer outro, inclusive eu, se eu pregar, ele se inclui. Ele se inclui nisso. Se qualquer um outro vier pregar, sabe, outro evangelho, que seja anátema. Versículo 8 e 9, mais ainda, que nós, ele está falando dele. Ou anjo, vindo do céu, vos prega o evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema, amaldiçoado. Assim como já dissemos agora a respeito, se alguém vos prega o evangelho que vai além daquele que recebesse, seja anátema. A ideia é de maldito. A ideia é de separado de Deus. A ideia é de perdido no inferno mesmo. Mas é interessante porque não há aqui uma maldição impetrada por Paulo, mas sim uma verbalização da verdade recebida de Deus. Inclusive João vai falar isso lá em Apocalipse 22, 18 a 20, né? Ele vai falar acréscimo, quem acrescentar, ele vai falar das pragas. E quem retirar, ele vai falar também de perda. Então há, de fato, da parte de Deus. Não é da parte de Paulo necessariamente. Paulo não está amaldiçoando, ele está verbalizando, ele está externando aquilo que o próprio Deus já havia colocado no seu coração e em sua vida. Outro evangelho. O evangelho que vai além deste que vocês estão recebendo ou receberam. Isso diz respeito, irmãos, a um evangelho que promova outro que não seja a Cristo. Está cheio desse evangelho à nossa volta, irmãos.
E nos versos 10 a 14, nós vemos o apóstolo Paulo intensificar a sua abordagem quanto ao seu chamado, depois de falar sobre a origem do seu evangelho. Ele passa a mostrar-lhes o propósito. Qual é o propósito, Paulo? Revelar a Cristo através de sua vida. Versículo 15, do capítulo 1. Quanto, porém, ao que me preparou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Aprove, me chamou pela sua graça. Separou para este fim. Olha o versículo 16, a parte A. Revelar seu filho em mim, para que eu pregasse aos gentios. Então, esse propósito, Paulo enxerga o motivo pelo qual ele foi chamado. E o que, segundo ele, isso implica em agradar a Deus. Agora que ele está em Cristo, ele sai a propagar a Cristo, ele está buscando agradar a Deus, porque outrora ele queria agradar a homens. O versículo 10 diz isso, do capítulo 1. Porventura procuro eu favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Mas porque fui chamado, separado desde o ventre, e chamado por Cristo na plenitude do tempo, eu prego a Cristo e agrado a Cristo. É disso que ele está falando. E nós, irmãos, se quisermos de fato agradar a Deus, precisamos aprender acerca de Cristo, à luz da sua palavra, e ensinar e viver o que nós aprendemos acerca de Cristo. Segundo um escritor, eu gosto muito, utilizo muito quando eu tenho alguma dúvida em relação a alguns textos, que é o Wisber. Os judaizantes acusaram Paulo aí, irmãos, de promover a ausência absoluta de leis, sabe? Depois pregava o evangelho da graça de Deus, a acusação. Então, aqui nessa sessão, sobretudo em Gálatas como um todo, Paulo explica a relação entre a graça de Deus e a vida prática do cristão. E também mostra aí que viver pela graça significa liberdade e não escravidão. E esses crentes estavam voltando à escravidão. Isso ele vai falar em Gálatas 5, a gente vai chegar lá e vai estudar sobre isso. Ele vai falar que essa questão de viver pela graça, que implicava em liberdade, implicava em dependência do Espírito Santo, não da carne. Lá em Gálatas 5 ele vai expressar isso também. E uma vida dedicada aos outros e não a si mesmo. Aí ele vai para Gálatas 6. E uma vida visando a glória de Deus, não a aprovação de homens, que ele vai deixar registrado em Gálatas 6 lá também. Então, qual que é a ideia? É que o Wisber está tratando aqui, quando fala que Paulo está pregando, a acusação era que Paulo estava pregando o evangelho ausente, absolutamente ausente de leis. A ideia dos judaizantes aqui era que Paulo procurava amenizar o sacrifício na devoção, com o fim de atrair adeptos para o seu grupo, pois Paulo tinha um interesse financeiro na vida desses irmãos. E aí me permitam aí um anacronismo, eles estavam chamando Paulo de Valdomiro Santiago, de Macedo, e um tanto de outros homens que deturpam o evangelho e procuram se promover em prol do evangelho e da fé das pessoas, sabe? É disso que eles estavam chamando o apóstolo Paulo. Paulo estava pregando uma graça barata, uma graça que não exigia sacrifício. E vocês precisam entender que tem que ter o sacrifício, tem que haver a circuncisão, tem que observar a lei como um todo. Paulo vai falar, não tem nada disso. Isso eu fazia, e isso tudo para mim é lixo. O evangelho consiste em viver para a glória de Deus. E ponto. E a salvação se deu na eternidade. Antes de nós sermos gerados, Deus já havia nos chamado. E ponto. Paulo, então, passa a mostrar aqui que considerava todo esse seu zelo. Aí no versículo 10 ele vai mostrar quando ele faz essas perguntas. Todo esse seu zelo aí, tão somente uma maneira de agradar homens e o que o distanciava cada dia mais de Deus. Mas agora ele buscava, de fato, agradar a Deus, porque fora alcançado pela graça salvadora e se tornara, por conta disso, servo de Cristo. Cristo é Senhor da sua vida.
E ele continua e vai reiterar aí que o evangelho pregado por ele era segundo revelação recebida de Cristo. Não aprendi de Pedro, não aprendi de ninguém. Eu tive com Pedro 15 dias. Por melhor que Pedro fosse, ele não teria condições de me ensinar o que eu sei acerca de Cristo em 15 dias. Muito pelo contrário. Ao invés de ter recebido aí de homens o que ele havia recebido de homens, ele havia considerado um lixo, aberto mão para ganhar a Cristo. E apesar de ter seguido o judaísmo, Paulo tinha convicção de que Deus havia estabelecido o que ele estava vivendo agora, a fé evangélica para a sua vida, bem antes do seu nascimento, sabe? Bem antes. E com propósito, que ele pregasse aos gentios. E aqui, então, irmãos, encontramos aí o propósito do evangelho. Revelar o ser de Deus aos homens. No caso de Paulo, aos gentios. No nosso caso, a todos quanto pedirem razão da nossa fé e a todos quantos estiverem à nossa volta. O propósito do evangelho na sua vida é esse. Se você tem omitido isso, você está fora do propósito do evangelho. Você está buscando outras coisas no evangelho e não a glória de Deus. Se você não tem tido interesse em falar desse Jesus Salvador para as pessoas, você está fora do propósito do evangelho. É possível que você esteja fora de Cristo. Você precisa repensar o seu evangelho. Vai adiante, no versículo 17, o apóstolo Paulo vai mostrar, então, irmãos, essa verdade de que não receberam de homens mais de Cristo. Ele vai mostrar aí, então, essas regiões, como nós citamos, como sendo regiões que esses homens até então não haviam estado, ou não estavam, né? Eles estavam em Jerusalém. Foi de Deus que ele recebeu o evangelho. E depois dele não houve mais apóstolos. Foi o último. Cessou em Paulo. Os outros todos são farsas. São aproveitadores. Pessoas que estão interessadas nos seus próprios ventres. Pastores que se alimentam das ovelhas. Sabe? E as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam saber disso. Então, a princípio, esse primeiro capítulo de Gálatas vem nos mostrar exatamente isso. A supremacia do evangelho que consiste na sua origem. E certamente, irmão, se o evangelho fosse invenção humana, ele descansaria no mérito humano, não na fé em Deus. A invenção iria promover facilidade no cumprimento das normas estabelecidas. Mas não. O evangelho depõe contra o homem. O objetivo do evangelho é promover o seu idealizador, que é o próprio Deus, não é o homem. Por isso o homem tem que reconhecer que, de fato, tudo se dá pela vontade soberana daquele que o idealizou, o próprio Deus. Mas que a supremacia do evangelho não consiste somente na sua origem, mas também no seu propósito. Qual que é o propósito do evangelho, pastor? Revelar o ser de Deus ao homem. Segundo o reverendo Augusto Nicodemos, o evangelho, diz quem é Deus. Ao que ele promete, diz respeito a quem é Deus, ao que ele promete e exige de nós, aos seus planos, à sua vontade, seu amor e misericórdia. O centro do evangelho é Deus e não o homem. É disso que Paulo está falando. Vivemos o evangelho para agradar a Deus, não a homens. E esse deve ser também o desejo do nosso coração. E que nós possamos atentar para isso, irmãos. E que não cedamos a nenhuma outra filosofia. E não nos deixemos levar por nenhum assédio que queira nos apresentar facilidades, propostas que vão contra aquilo que o verdadeiro evangelho estabelece.
tá? Que nós possamos viver em função desse evangelho, estudar a palavra de Deus, crendo de fato de verdade que ela é suficiente na nossa vida, para a nossa salvação. Por causa da sua origem, ela cumpre um propósito da nossa vida, que é propagar a grandeza desse Deus que nos ama, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que estivéssemos vivendo segundo o seu santo querer. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que Deus possa nos capacitar, irmãos, a estarmos confiados nele, e tão somente nele, resistindo, firmes na fé, porque ele que persevera por nós. Não somente resistindo às fábulas caducas, mas também propagando a verdade do evangelho suficiente. Que às vezes a gente é muito bom no aspecto, mas no outro a gente acaba negligenciando. Vamos procurar o equilíbrio das coisas, lutar contra e propagar a verdade da parte de Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus possa, durante essa semana aí, nos dar o privilégio, quem sabe, podermos expressar que de fato nós estamos no verdadeiro. Aquele que é o grande amigo, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem feito tão bem, tem cuidado de nós, tem cuidado dos nossos, apesar das dificuldades, creamos, o Senhor é conosco em todo tempo. E que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude aí na nossa caminhada a compreender essas verdades. Vamos orar mais uma vez. Vamos nos colocar diante de Deus. Eu quero convidar o Sr. Vicente. Sr. Vicente, gostaria que o senhor fizesse a oração final, meu irmão. Agradecendo a Deus porque Ele abriu os nossos olhos e nos firmou na sua verdade. Nós não temos outro a quem recorrer senão a Ele, porque Ele é soberano. E Ele pode tudo em todos, e nós estamos nele, porque cremos de fato, de verdade, que Ele é a nossa razão de ser e de existir. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse momento solene em nossa vida, Senhor. Apesar das debilidades que estamos vivendo, só tem nos acolhido a nossos irmãos para estar, através dessas imagens, poder congregar juntamente. Porque o Senhor nos proporciona a oportunidade maravilhosa de acontecer essas coisas. Graças te damos, Senhor, porque fizeste amanhecer e anoitecer na tua paz. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu nos libertaste, Senhor, das crendices, das tribulações, da idolatria, e nos trouxeste para o Evangelho do Senhor. Assim como disse o apóstolo Paulo, nós defendemos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, do seu Filho, para que nós possamos ter esperança, Senhor. Ter uma fé inabalável, inextinguível, uma fé permanente que nos mantém aliados, Senhor, com os irmãos dessa mesma fé, dessa mesma comunhão, num só pensamento, firmado na tua promessa. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Amém. Vamos receber a bênção, irmãos. Em nome de Jesus, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as ternas e doces consolações do seu Santo Espírito, repouse sobre todos os filhos de Deus, presentes aqui e espalhados até os confins da terra. Amém. Amém. É isso.